Fala pessoal, tudo bem? Não é nem mais uma funcionalidade dessa vez, é um vídeo com uma configuração de uma melhoria de uma funcionalidade que a gente fez, que é a queda de tensão, né? A queda de tensão no Revit, para quem já trabalha com Revit, sabe que ele usa o L do Revit e a gente coloca uma folga nesse L, porque tem os desvios, e, e aí o cálculo fica, vamos dizer assim, extremamente seguro. Existem algumas maneiras, e às vezes você fica assim, 10% a mais, 5% a mais. Você está seguro? Você está totalmente seguro. Mas se você quer trazer exatamente o correto e trazer isso para o limite, a gente desenvolveu uma configuração para isso. Então, eu vou dar uma explicação aqui bem rápida, bem simples, tá? Então, a queda de tensão, por exemplo, você tem para um circuito que você tem, por exemplo, alimentando um chuveiro ou alimentando uma carga que é um ponto só, não vai mudar absolutamente nada. Talvez mude meio metro aqui, um metro ali, mas assim, é insignificante, 2%. Porém, em circuitos onde você tem várias tomadas, ou você tem uma iluminação externa com vários postes, e o que o Revit faz, né? O que todo mundo faz? Você pega a carga total, né? E você pega também a distância total. Então você tem uma segurança. Porém, você pode trabalhar com isso, vamos dizer assim, por trecho, ou trabalhar, vamos dizer, em cascata, cada um chama com um nome. Então, por exemplo, do que dc um eu estou alimentando a tomada um, que eu estou alimentando a tomada 2. Então, ó, olha só, a queda de tensão aqui, esse trecho desse cabo aqui, ó, eu estou passando uma corrente um pouco maior. Então eu tenho uma queda de tensão maior. Neste outro trecho aqui, eu já não estou alimentando a tomada um, só a tomada 2. Então a corrente nesse trecho ela é um pouco menor. Então essa somatória, essa maneira de se calcular a queda de tensão, que você chega exatamente no limite, se você tem várias tomadas, dependendo da distância, isso te dá uma folga. Eu vou dar um exemplo rapidinho, simples aqui, ó, desse caso que eu desenhei aqui. Ó. Por exemplo, do padrão normal do Revit, você teria aqui, ó, no critério conservador, que é o que a gente utilizou, 2,58, né? Porém, se você fizer desta maneira aqui, ó, desculpa, desta maneira aqui, ó, você teria uma reduçãozinha, nesse caso aqui, ó, a tua queda de tensão cai para 1,89, tá? Numa residência, nesses projetos prediais, dificilmente você vai ter alguma coisa extremamente significativa. Mas, por exemplo, um dos alunos comentou que ele está fazendo uma praça, e isso que são luminárias externas muito distantes, e aí neste caso, aí a queda de tensão começou a ficar um negócio extremamente significativo. Então, nesse caso, compensa a gente utilizar esta configuração, ou configura em todo o projeto, né? Só que aí, antes de eu mostrar como que configura, eu vou mostrar a pegadinha para vocês, que vocês têm que tomar um determinado cuidado com essa pegadinha no Revit, tá? Então, como é que a gente vai configurar? Para calcular por trecho, certo? Qual que é a pegadinha que você tem que tomar cuidado do Revit? Esse aqui é meu arquivo de bagunça aqui de testes, né? Como é que a gente vai fazer? O Revit, ele não soma, tá? O plugin não soma, os componentes não somam as curvas, tá? Essas curvas, elas não são somadas. Então, eu vejo muita gente que vem aqui nessa curva aqui para ficar bonito o projeto e deixa ela com raio longo. Então, essa é a grande pegadinha aqui, né? Deixa eu apagar aqui, ó. Essa é a grande pegadinha. Esta curva aqui não vai estar somando na distância, então você vai ter que tomar esse determinado cuidado. Então, se você fez o seu projeto inteirinho com essas curvas aqui, que é muito comum, essa ferramenta ela passa a ser perigosa para você. Então, nós estamos deixando o default dela desligado do método convencional, que é o método que você está 100% seguro, e tome cuidado ao habilitar. Eu vou dar um Ctrl Z aqui. Opa, vou dar outro Ctrl Z aqui para voltar. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos vir aqui. Fiação automática, configuração. Eu coloquei aqui embaixo, fica aqui embaixo, ó, queda de tensão. Calcular queda de tensão em cascata. Na verdade, já até mudamos de nome. Calcular queda de tensão por trecho, tá? Tem gente que chama cascata. Então, calcular queda de tensão por trecho. E aí, nesse cálculo de queda de tensão por trecho, quando você habilita, ele vai pegar o trecho físico do Revit que você modelou. Ah, mas eu ainda não modelei. Se você ainda não modelou, ele fica no jeito tradicional. Se você já modelou, ele vai pegar trecho por trecho e vai fazer essa conta aqui para você, tá? Nós acrescentamos aqui, ó, mas dentro do quadro você tem um pedacinho do cabo de folga, né? Precisa ser somado. Então nós deixamos aqui a configuração 0,2 de 0,2 em metros, né? 20 centímetros por dispositivo, que normalmente você deixa um pedacinho enrolado ou dentro da caixa que ele soma.
Dentro do quadro você tem uma folga, ele já vem com default de 1, mas você pode aumentar todos eles. E aqui embaixo, eu acho que está cortando a tela aqui, que minha tela é grandona, mas tudo bem. Que é a folga do percurso. A gente deixa uma folga de 10%, porque esses 10%, ou você pode até trazer isso para 5%, a gente está deixando como 10%, que é para cobrir essas curvas aqui, que elas não estão sendo quantificadas, você está extremamente seguro. Então, vamos ver o que isso significa aqui na prática. Eu peguei um circuito aqui, ó, com várias tomadinhas aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tomadinhas, tá? E eu vou pegar esse circuito aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, e vamos ver o que vai acontecer com esse circuito aqui, circuitos elétricos. Eu estou com a minha configuração habilitada, esse circuito aqui, eu até chamei um quadro de queda de tensão, ó, ele está dando uma queda de tensão de 3,72, considerando trecho a trecho e fazendo a soma, né? Vamos pegar agora esta configuração aqui, ó, e vamos desabilitar essa configuração de calcular por trecho. Eu desabilitei, ele já me dá mensagem, essa configuração é por projeto, tá? Não é uma configuração geral que você vai fazer e tá feito. Cada projeto vai ter configuração, pode ter projeto que você considera mais interessante, projeto que você considera menos interessante, você coloca isso. E aí a gente vai voltar aqui na tabela de circuitos e vamos dar uma olhada no que aconteceu aqui, ó. Para esse circuito aqui, ó, 4,64. Gente, assim, não é um milagre, é uma pequena redução, tá? E muitas vezes, de repente você consegue ajustar essa queda de tensão em, por exemplo, uma seção de cabo, tá? Então vale a pena você fazer. Só que tem uma segunda pegadinha aqui. Quem calcula esta queda de tensão é na hora que a gente roda a fiação. Então na hora que você pegar este cabo aqui, então beleza, eu vou diminuir esse cabo aqui, ó, que atualmente ele está para 6, tá? E eu vou trazer este cabo aqui para 4, por exemplo, ó, ele não vai atualizar automaticamente a queda de tensão. Então você tem que tomar esse cuidado. Por quê? Porque a queda de tensão, ela neste caso, quando você tem esta configuração, esta queda de tensão, ela é calculada, deixa eu até aplicar aqui, ó, aplicar para todos, ela é calculada quando você roda a fiação, né? Porque ela calcula os trechos, faz todas as distâncias, tá? Então, neste caso aqui, ó, eu vou voltar para essa configuração aqui, ó, de calcular de queda de tensão por trecho, salvei, ok. E aí eu vou mandar atualizar a minha fiação, tá? Aí quando eu mandar atualizar a minha fiação, aí sim, neste caso aqui, ó, aí ele recalcula a queda de tensão baseada nesses trechos, tá? Então são essas duas pegadinhas que você tem que tomar cuidado. O cálculo de queda de tensão por trecho, ele é feito junto com na hora de aplicar fiação. E a segunda pegadinha é, se você começar a fazer curvas muito longas, você vai ter um valor fake. Aí é melhor você trabalhar no método tradicional e um pouco mais seguro, tá? Então use com consciência, com responsabilidades, né? Porque a gente brinca, quem assina a RT é você, né? Então, cuidado aí com a modelagem. E gostei demais dessa ferramenta, ajuda demais. Você vai ver a diferença mais significativa aí no sistema de iluminação, tá? No sistema de iluminação, às vezes você consegue baixar 20%, 30%. Às vezes você tem um circuito de iluminação numa casa, para uma área externa, você consegue baixar 20%, 30%, dependendo da posição dos interruptores, tá? Porque ele vai até ele faz o percurso todo, tá? Vai até o interruptor, volta e soma tudo isso daí. Então, no questão dos interruptores, da iluminação, o ganho é um pouco mais significativo. Na questão das tomadas de dispositivos de chuveiro, de ar-condicionado, não vai ter alteração nenhuma. E no caso dessas tomadas em cascatas, você acaba também tendo uma reduçãozinha, às vezes, de 10%, 15%. Tá bom, pessoal? Espero que ajudem, usem com responsabilidade e valeu!